Deus. Daí eu chorava. Ele não pode chorar, uma mãe não pode chorar. Meu Deus. Eu não estou a aguentar. Ela tens que aguentar, Nalda. Já foste forte por carregar esta criança. Agora tens que aguentar. Daí, graças a Deus, a menina nasceu e senti um alívio. E daí eu disse, acho que a minha jornada de mãe começa aqui. Saiu esse bebê de quase 3,5 kg. Meu Deus. A doutora disse, essa menina é muito forte. Um bebê grande sair normalmente. Afinal de contas, a fístula estava a iniciar. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast para Elas. Cá estamos para mais uma conversa com uma mulher que tem uma história muito interessante e com muitas lições a reter. Nós estamos muito felizes. A família Podcast para Elas tem estado a crescer, agora somos 45 mil no Instagram, no Facebook 54 mil e as outras redes sociais também têm estado a crescer. Quero aproveitar esta oportunidade para convidar a todos que ainda não estão subscritos no nosso canal no YouTube para que subscrevam, as pessoas que ainda não seguem as nossas redes sociais, que também sigam. Temos recebido muitas mensagens de apoio, de incentivo, para que continuemos este programa que tem levado muito conhecimento, muita informação, que tem inspirado muitas mulheres a superarem determinados desafios, a aprenderem com as várias histórias que são partilhadas aqui. Portanto, eu quero agradecer a todas as pessoas que têm partilhado estas mensagens de incentivo e dizer que é muito importante para nós percebermos que vocês, de facto, estão a gostar. Mas não basta só dizerem ali, mas estamos a gostar. Tem que subscrever ao canal. Nós temos que sentir esse carinho desta forma também. Então, se ainda não está subscrito, por favor, subscreva-se aqui no canal no YouTube e passe a fazer parte da família Podcast para Elas. A minha convidada de hoje, ela chama-se Nalda Matimbe. Acredito que muitos de vocês a viram no programa do Gabriel Júnior. Já agora aproveito a oportunidade para dar parabéns ao Gabriel Júnior pelo lindíssimo programa, pelo impacto que o programa Moçambique em Concerto tem feito na vida de muitos moçambicanos, na minha convidada de hoje e de muitas outras pessoas que lá passam. Gabriel Júnior, muitos parabéns, que Deus te abençoe e continues com esta jornada linda e de transformação. Portanto, a minha convidada, Nalda, ela passou pelo Moçambique em Concerto, eu a conheci e vi a história dela lá e fiquei interessada em convidá-la para falarmos um pouco mais, para conhecê-la um pouco mais, porque as várias fases da Nalda nos traz muitas lições de vida, muitas, tanto para as meninas, adolescentes, as jovens e também para as mulheres, para as mães, para os pais, para a sociedade como um todo. Portanto, vamos aqui ouvir com um pouco mais de detalhe a história desta jovem, que é de muita resiliência. Eu estive a conversar, antes de começar a gravação aqui, com a Nalda e, acima de tudo, é uma jovem muito inteligente. E eu disse a ela há pouco, e repito, que ela tem um futuro brilhante à sua espera pela frente. Minhas senhoras e meus senhores, convosco a Nalda. Nalda, bem-vinda ao Podcast para Elas. Muito obrigada. Olá a todos. Obrigada, Mana Lima. Bom, Nalda, tu tiveste vários desafios ao longo da tua vida, não é? Desde da tua infância até a fase em que tu vives hoje. Conta-nos um pouco como é que foi este processo todo, como é que tu viveste. Conta-nos um pouco mais da tua história. Bom, como a Mana Lima disse, eu chamo-me Nalda da Felicidade Arnaldo Matini, uma jovem super abençoada de seus 22 anos, de realçar que a minha vida, o meu percurso de vida foi, graças a Deus, bem, mas com muitos deslizes, só para que a grandeza de Deus seja demonstrada. Bom, Mana Lima, eu com os meus 13 anos, por tanta capacidade intelectual que os meus pais notaram, eles acharam uma necessidade de apostar em me colocar no internato das irmãs em Nhambane.
Então lá quando tu te dedicas mais, com boas notas, um bom comportamento, tu tens uma oportunidade de ganhar uma bolsa de estudos. Mas antes disso, Nalda, tu és órfã, tu ficaste órfã muito cedo, não é? Fala-nos um pouco também dessa história. Uau, que bom. Bom, eu quando estava a fazer a minha 6ª classe, a minha irmã mais velha, que eu lhe chamo de mãe, ela adoeceu muito. Ok. Quando ela adoece muito, ela chama-nos, né? Eu e a minha irmã, que somos da mesma mãe e mesmo pai, chama-nos para uma pequena conversa. Então ela diz assim: na verdade, eu vos digo que eu não sou a vossa mãe. Uau. Eu sou a vossa irmã mais velha. Isso quer dizer que a vossa mãe e o vosso pai perderam a vida, vocês ainda bebês, com os seus 3 meses de vida. De dizer que não conheci os meus pais. Então aquilo me abateu muito psicologicamente, mas porque eu nunca tive falta de nada, aparentemente levei como se fosse algo de tudo bem, Deus, eu aceito. Então a minha jornada nesse sentido foi muito boa, mas também pesada. Pois. E tu chegaste a saber qual foi a razão da morte dos teus pais? Bom, pela informação que foi dada aos meus familiares, dizem que eles ficaram muito doentes. Okay. Principalmente a minha mãe, quando teve a mim, ela sofreu alguns problemas de saúde que acabou por recorrer ao hospital e não suportou. Acho que deve ser devido ao parto que ela teve. Então houve algumas complicações que depois dos seus 3 meses ela não aguentou. Ok. Sim. Exato. Então, nesta conversa, tu ficaste a saber que a tua irmã não era a vossa mãe, mas sim a vossa irmã mais velha. Sim, sim. E depois disso, como é que foi a vossa vida? Mudou alguma coisa? Ou nem por isso tu aceitaste e decidiste levar a vida mesmo assim? Bom, levei em 2 vertentes, porque eu estava numa fase de adolescência, pré-adolescência. Os pré-adolescentes têm zanguinhas, aquelas coisinhas. Então, sempre que acontecesse uma coisa, ela me batia porque eu era muito agitada. Okay. Então, eu dizia, ela está me a bater assim, porque não é minha mãe. Okay. Mas quando ela, depois de me reeducar, ela me dizia: filha, eu estou a fazer isso para tu mudares nesse sentido. Então, não mudou praticamente nada, mas eu sempre, entre aspas, eu dizia: é porque não é minha mãe verdadeira, não é porque é isso. Okay. Aquele pensamento de pré-adolescente. Sim, exato. Naquela fase que acham que ninguém gosta de nós, que estão todos contra nós, ninguém nos percebe. Quando colocam muitos limites. Sim, exatamente. E com que idade estavas a falar da tua ida a Inhambane, né, para um internato? Quantos anos tu tinhas quando foste para Inhambane? Fui ao internato com 13 anos, okay, para cumprir a minha 8ª classe. Ok. E chegado lá, como é que foi a experiência no internato? Bom, a minha experiência lá foi boa, mas também não foi boa, porque o ambiente lá é muito diferente. Ok. Tem alguns pais que levam para as crianças lá quando tem um mau comportamento. Então, praticamente, cada um lá tinha a sua maneira de viver. Aquelas mais agressivas, as mais calmas, que têm aquela concentração de ganhar aquela bolsa de estudo. E a experiência foi razoável. Foi razoável porque é lá onde eu aprendi muita coisa em como conviver com as pessoas. Não importam se elas são de um caráter mais pesado, um caráter mais leve. Mas foi bom. Ok. Sim. E depois tu ficaste donzela, não é? Sim. Te tornaste donzela e depois tiveste uma outra experiência. Sim. Por acaso, depois do percurso do internato, eu acabei tendo um outro percurso de vida, onde a minha jornada começou. Porque eu, quando saí do internato, acabamos tendo férias nesse sentido, né? No nosso 2º semestre, as férias eram curtas. Então a mamã, que é a minha irmã mais velha, viu que voltar para Maputo seria mais gastos. Okay.
Ok. Que tal se pudesse ficar em casa do mano lá que vive em Nhambane? Então, depois de uma semana, tu voltas para o internato. Sim. Só que quando saí do internato, fui para a casa do mano. Naquele percurso de fazer comprinhas para poder se organizar para regressar ao internato, eu acabei conhecendo um jovem que hoje é pai dos meus filhos. Ok. Então, uma adolescente, quando são aquelas conversas, sempre é inocente, porque não tem consciência do que realmente é uma vida sentimental. Ok. Sendo assim, quando eu saí para essas compras, conheci a ele, e ele, aquelas conversas de convidar-me para conversarmos e tal, e eu acabei aceitando outras coisas, né? É onde acabei adquirindo a minha primeira gravidez sem saber que eu estava grávida. Ok. Sendo assim, eu voltei para o internato depois das férias. Quando cheguei no internato, mudei, né, a minha maneira de se alimentar. Eu começava a comer mais exageradamente. Aquilo não me desconfortava, porque eu dizia, talvez é a vida do internato, talvez é a vida do internato. Então eu acabava comendo mais, e não sofria enjoos. Ok. Sim, não sofria enjoos, a não ser que, como era criança, né, pré-adolescente, eu não sabia o que são sintomas de gravidez. Pois. Talvez eu tenha sentido, mas não considerei. Ok. Sendo Não assim, sabias o que era também? não, e nem sabia que estava grávida. Sendo assim, quando o semestre acaba, eu volto para Maputo. Acredito em Mana Lima, logo na minha primeira entrada, chegada a casa, a minha irmã é mais velha mesmo, é uma pessoa muito bem crescida. Ela entendeu que eu não estava bem. Ok. Só que ela disse, talvez seja aquelas comidas do internato, muita chima, muito feijão, manteiga, essas coisinhas aí. Então, ela deixou assim. Só que certo dia a gente vai para o culto, num domingo. Então, tinha lá uma enfermeira que trabalhava no hospital. Então, ela chamou, ela disse, desculpa, irmã da Nalda, acho que a Nalda não está bem. Ok. Ela, não, ela está bem. Nós mandávamos lá papa instantânea, talvez sejam essas papas de milho que ela tem comido lá. Ela está bem, ela não. Tenta mandar a ela para fazer um teste de ecografia para podermos ver um check-up. Então, minha irmã disse, tudo bem. Para sanar as dúvidas, nunca é demais. Pois. Mas eu duvido, 13 anos, não quero eu acreditar. Ela não, tenta, mãe. Ela está com os pés inchados, os seios bem diferentes. Nunca é demais. Sendo assim, minha irmã, minha mãe, sentiu-se um pouco desconfortável com aquela informação naquele domingo. E ela pediu mesmo que fosse urgente. Domingo, claro, depois de segunda. Sim. Segunda-feira fomos marcar lá uma consulta de ecografia urgente. Estivemos lá com a doutora fez minha ecografia e ela descobriu que eu estava grávida. Grávida de 5 meses, já sabia lá o sexo da criança, que era uma menina. Minha mãe ficou, mas como? 13 anos, top de tentar colocar o gel e tentar ver. Meu Deus. Então, a ecografia... Ela não queria acreditar. Sim, por conta da idade. Pois. Então, a ecografia, como geralmente todos nós sabemos, tem duas vertentes, aquela de colocar na parte da barriga e aquela que a gente introduz. Exato. Então, eu estou a pedir tentar outra forma. Só quero confirmar, não quero acreditar. Talvez alguma coisa não esteja bem. A doutora voltou a consultar e, dito feito, deu uma gravidez de 5 meses. E já tinha lá a data provável para parto. A minha mãe ficou desesperada. Disse, mas como? O que eu posso fazer agora? Ela só tem 13 anos. O que será de mim? A doutora disse, será muita coisa, porque os filhos são uma bênção. E acredita, Mana Lima, tudo que acontece conosco é um propósito de Deus. Então, dali, recebemos as instruções médicas, abrimos uma ficha, de realçar que eu também fiquei espantada. Mas como? Bebê. E eu sempre gostava muito de brincar com bonecas. Ok. Bebê, mas como?
E as minhas amigas? Como é que vai ser? E a minha aparência? E o meu futuro? Como é que vai ser os meus sonhos? Comecei a me limitar muito psicologicamente. Mas graças a Deus, pelo apoio da minha mãe e da doutora e de algum psicólogo, tudo correu bem. Ok. Andamos nos procedimentos da abrir ficha e tal, do pré-natal. E que quando chegou uma fase já de a gravidez desenvolver, a família reuniu-se, a minha família, no sentido de procurar saber realmente de quem é a gravidez, para que possamos ir ter com eles para seguir com os próximos procedimentos. E eu dizia, não conhecia. Poxa. Eu não conheço a casa do moço, mas o moço eu conheço. Ok. Não conheço a casa do moço, como é que faremos? E tu tinhas algum contacto com o moço depois de estar em Maputo? Não. Não, ele acabou sumindo, né? Os telefones acabaram se perdendo e tal. Naquela altura não tinha aquela persistência de recuperar o número. 13 anos eu não tinha muita ambição de eu não posso perder contactos, porque eu não tinha contactos de pessoas muito convenientes. Quando eu precisasse da mamãe, poderia ligar para as monitoras do internato para poderem facilitar. Sim. Daí, investigou-se quem é o pai da criança de uma forma muito complicada. Ok. Porque quando marcamos o encontro comum com o pai das crianças, era à noite. Então ele recebeu-me na paragem, só que depois ausentou-se para poder comprar alguma coisa. Então veio um colega do internato, que vive na mesma zona com o pai das crianças. Chegou, Nalda, tudo bem, eu estou bem e tal. Tudo bem, estás com ele? Eu, sim, tudo bem. Assim foi. O jovem que saudou-me, ele já sabia e conhecia a casa do pai das crianças. Ok. Então, ele levou-me a caminhos e tal. Era noite, criancice. Eu não gravei os caminhos e tal, que chegamos à casa. Então, quando chegou esse momento de investigar aonde é a casa dele, eu dizia, não conheço porque ele me levou do caminho X. Mas o que eu sei é na paragem X e em Nhambane. Meu Deus. Mas agora, Nalda, ajuda-nos. Então, a doutora pediu que não pressionasse muito para não afetar muito o bebê. Pois. Daí, eu disse, mas eu tenho uma ideia, porque eu conheci um moço que me encontrou na paragem e ele pode facilitar-me. Daí eu procurei o contato do meu colega do internato e ele disse, eu conheço a casa do moço. Mas se ele chama-se fulano. Ele dizia, não, ele não chama de fulano. Ele mentiu o teu nome. Ele deu-te um nome falso. Sim. E quantos anos ele tinha? Ele tinha seus 25 anos. Então ele já era uma pessoa adulta? Sim, mas ele argumenta que ele, ao ponto de mentir, é porque ele também não acreditava que o meu nome era Nalda. Então ele preferiu entrar no meu jogo. Tudo bem, daí o moço acabou facilitando-nos o contato e a família dele acabou entrando em concordância ao ponto de se conhecerem-se uns aos outros. Só que eu analisei, quando eu saísse para o mercado, as minhas amigas fazendo a sua nona classe perguntavam, e Nalda, estás assim? Mesmo nós estamos assim? Aquilo me abatia psicologicamente, os olhares das pessoas. E ainda é muito criança. E, meu Deus. E em Maputo, em 2016, aquilo não era tão normalizado. Mas lá do outro lado, em Nhambane, era tudo normal. Então eu pedi aos papais... Era normal ver meninas, crianças grávidas? Sim. Sendo assim, eu acabei pedindo aos papais para poder ir para lá viver com ele. Ok. Entre aspas, na expectativa de dizer, não, é porque eu amo a ele. Naquela altura, criança, pré-adolescente, não sabe o que é amor, eu só gostava dele. Então era um refúgio também ao mesmo tempo, de ter que me esconder, aparentemente, das pessoas que sempre me julgavam. Principalmente as pessoas que me conheciam. Sendo assim, as pessoas também diziam... Mas te julgavam de que forma? Ainda é muito criança, tem a idade da minha filha, tem a minha idade, ela já vai ser mãe. Será que ela vai resistir? Eu duvido, eu nunca vi. E, meu Deus, misericórdia. Em vez das pessoas me apoiarem, elas me julgavam. Aquilo me desconfortava, porque acredito que se eu tivesse um apoio
muito moral das pessoas, eu poderia levar aquilo como se fosse algo normal para depois seguir com a minha vida, sem estar no lar. Mas acabei optando por sentir um refúgio de partir para Inhambane. Ok. Pelo menos estavas fora destas pessoas todas que te julgavam. Sim, sim. Chegado lá, a vida continuou e a jornada começou. Eu não sabia o que era um lar, não sabia o que é viver com um homem, não sabia o que é viver com uma sogra, né? Mãe do pai das crianças. Mas graças a Deus acabei crescendo muito rápido psicologicamente. Aquilo me amadureceu muito, porque já tinha que dar água de banho ao pai das crianças, tinha que ajoelhar ali, dar água de banho para a mãe dele, a mamã. Aquilo me despertou muita coisa. Fazias isso enquanto estavas grávida? Sim, sim, a gravidez não era tão grande. Mas explica, tu tinhas que acordar, preparar água de banho para os teus sogros, é isso? Sim, digamos que sim. Aquelas tarefas de uma nora, Sim, né? sim. Sim, que tem vigorado em Moçambique, que tem que seguir aquela tradição Ok. de ser obediente e tal. É aquilo que eu acabei colhendo, né? Ainda muito criança. Sim. Sim. Então tu tinhas que cuidar da casa, cozinhar, cuidar dos teus sogros, Da cuidar minha sogra. da tua sim. sogra, do Sim. teu marido, também Sim. do teu companheiro, no caso. Sim, sim. Só que depois de algum tempo, por conta da assistência médica, os médicos pediram que eu parasse de me movimentar mais, porque ela é criança, a gravidez também é pesada para ela, porque os seus órgãos ainda não estavam preparados para poder assumir aquela gravidez. Então acabei me limitando, e quando chegou a hora da menina ter que nascer, fiquei muito confusa e com medo, porque foi tudo surpresa. As contrações, de repente uma água que saiu ainda em casa. Meu Deus, eu gritava. Então, graças a Deus, a minha sogra e o pai das crianças acabaram por me levando para o hospital. Quando chegaram lá, Manali, as enfermeiras ficaram espantadas, porque a minha ficha a minha assistência pré-natal, fiz mais cá em Maputo. Quando chegaram lá, eles analisaram na maternidade. Meu Deus, 13 anos, não, liguem para o doutor, liguem, ela tem que fazer uma cesárea. Então, a doutora acabou por dizendo não, nós temos que confiar em Deus, o bebê vai sair normalmente. Nalda, acreditas? Eu acredito. Meu Deus. Não é fácil, mas tens que acreditar. Aqui vai acontecer isto, mais isto, mais isto. Eu dizia, mas já não estou a aguentar, estou a sentir isso, estou a sentir aquilo. Ela tem razão, 13 anos não são poucos. É muita dor, a dor do muito. parto. Sim. Eu nem consigo imaginar a dor do parto numa criança de 13 anos. Meu Sim. Deus. Graças a Deus não tive convulsões, mas por conta de algum acompanhamento do psicólogo, eu acabei recordando de certas informações, dizendo que diziam que eu vou sentir isto, mais aquilo. Mas muita coisa foi se desenvolvendo ao longo do trabalho de parto. E acredita, Mana Lima, eu durei quase um dia inteiro. O bebê só foi nascer dia seguinte às 15. Foram noites que eu não conseguia dormir. Eu dizia, mas está a doer. Tínhamos direito a uma assistência. Estava lá minha mana para me apoiar, mas dores são dores. Nem que esteja lá uma mana, dores são Tu é que dores. sentes, pois. Daí eu chorava. Ele não pode chorar, uma mãe não pode chorar. Meu Deus. Eu não estou a aguentar. Ela tens que aguentar, Nalda. Já foste forte por carregar esta criança. Agora tens que aguentar. Daí, graças a Deus, a menina nasceu e senti um alívio. E daí eu disse, acho que a minha jornada de mãe começa aqui. Saiu esse bebê de quase 3,5 kg. Meu Deus. A doutora disse, essa menina é muito forte. Um bebê grande sair normalmente. Afinal de contas, a fístula estava a iniciar. Só que aparentava não ter a fístula. Daí eu lacerei, cozeram-me e tal, fiquei tudo bem, voltei para casa. A minha vida normal começou a andar. Só que eu, quando estava a fazer a minha 10ª classe, eu sentia um desconforto. Um desconforto para aqui. Então não deixaste de ir à escola? Não, nunca. Quando voltaste à escola, quanto tempo a tua bebê tinha? Tinha uns 9 meses.
Sim, 9 meses, porque ela nasceu em maio, ano seguinte eu Voltaste. logo, sim. Ok. Então, a mamãe sempre me apoiou, e tal. E eu senti um desconforto. Para toda mulher que é atenciosa à sua saúde sabe quando alguma coisa não está bem. Pois. Então, daí, marquei uma consulta, a médica observou-me e disse que não estava a vir nenhum sintoma de fístula. Mas, tendo uma gravidez precoce, muito cedo, talvez já mais não está desenvolvida a fístula. Sendo assim, vivi normalmente, acredito que também muitas mulheres vivem com esse desconforto. Terminei a minha 12ª, o pai das crianças disse, a menina já está grandinha, que tal fazemos mais o segundo filho? Então, Quanto tempo depois? A menina tinha 5 anos. E tu fizeste planeamento familiar depois da primeira filha? Sim, por acaso eu coloquei o implante, Ok. que depois acabou por me criando alguns problemas. Só que quando o pai das crianças conversou comigo, eu achei necessário remover o planeamento familiar. Ok. Estando em casa de um homem, a gente torna-se sujeito a algumas coisas que lá ele nos diz. Então tu decidiste tirar e engravidar outra vez porque ele queria. Sim, Mas sim. o que é que tu querias naquela altura? Bom, Também querias ou fizeste porque ele queria? eu fiz porque ele queria. Ok. Porque o meu sonho sempre foi me formar. Tudo bem, eu já não tinha possibilidades muito elevadas de, depois da 12ª, fazer um curso por conta das condições que a gente passava. Eu dizia, mas não, eu vou trabalhar numa casa, final do dia vou tirar a metade, vou pagar um curso, nem que seja de informática, para eu poder concorrer nas empresas. Mas ele dizia, não, vamos fazer, para ter companhia. Acredita, na minha inocência, acabei aceitando. Então, sendo assim, eu acabei removendo o meu planeamento familiar e sujeitei-me à minha segunda gravidez. Sendo assim, eu fui acompanhando o meu pré-natal até que o menino nasceu. Quando o menino nasceu, no percurso da dilatação, das contrações, eu já estava consciencializada de que eu ia passar aquilo. Mas quando o menino sai, ele sai muito grande, com aproximadamente quase 4 quilos. E com 19 anos também ainda não está praticamente capacitada em ter mais um filho. Atendendo e considerando que 13 anos também tive uma menina, então 19 anos, com aquele probleminha que tinha lá, acabou também por lacerando mais. A fístula que não se notava do desconforto que eu tinha, agora acabou se alastrando. Mas as enfermeiras lá fizeram-me, cozeram-me lá, tudo bem, e eu voltei para casa com o meu bebê. Quando volto para casa, porque ele nasceu em novembro, passando já alguns meses, janeiro, começo a ver que a minha bexiga e o meu ânus e o canal vaginal, tudo estava descontrolado. Meu Deus. Eu ia ao WC, né, casa de banho, eu notava que tudo saía pelo mesmo lugar, o canal vaginal. Eu colocava lá descartáveis, porque eu ainda tinha um bebê muito pequeno, ele só tinha 2 meses. Eu ia aguentando com aquela bagagem, né? Mas porque o bebê ainda era muito pequeno, não poderia estar a andar, né? Tinha que ainda ficar dentro de casa para o bebê se desenvolver, para depois apanhar aqueles ambientes de fora. Daí, eu vi que estava a se agravar mais. O desconforto, o meu autoestima já estava indo mais para baixo. Marquei uma consulta no hospital de Inhambane, expliquei isso ao doutor e ele achou necessário que tinha que fazer uma colostomia, um desvio intestinal, furar o estômago, para que as fezes saíssem pela barriga. Eu pensei que fosse algo muito simples. Mas depois daí ele disse, mas tem que operar. Não vai ser só assim como se fosse um parto normal. Tem que operar, a gente vai anestesiar. É necessário 2 pessoas para doarem o sangue para poder ir com acordo com o processo cirúrgico. Daí eu liguei para a mamãe que é Maputo, eu lhe falei. Ela disse, está bem, irá viajar para poder apoiar-nos também.
Daí eu fui obrigada a desmamentar o meu bebê com 3 meses. Porque eu tinha que entrar para uma cirurgia, medicação. O bebê não poderia chupar aquela medicação. Então o médico acabou banindo para que não pudesse mais chupar. Daí quando eu fui operada, eu não haviam me desenhado um plano estratégico mostrando minhas fotos de como seria a minha vida. Eu acabei aceitando normalmente. Tu não fazias ideia do que seria depois? Não. Pensavas que ias sair da cirurgia já curada? Sim. Ok. Sendo assim, eu acabei, quando saí da sala de operação, já estava na enfermaria. Quando eu faço isto, o meu estômago já estava furado. Eu gritei, enfermeira, ele disse, não podes te levantar, acabas de ter uma anestesia geral. Tens que estar calma, com os soros aí ligados. Eu dizia que aqui está a sair uma sujidade. A sujidade que saía por baixo está a sair pela barriga. Estou a pedir me explicarem. Comecei a ficar muito confusa. Então, o cirurgião já não estava lá para me explicar. Acabaram chamando as enfermeiras para me apoiar psicologicamente. Sendo assim, a enfermeira explicou-me de que a minha vida será de viver com um saco coletor para que as fezes saíssem pela barriga. Eu dizia desta coisa, disse sim. Mas como é que eu vou fazer? Não vou pôr mais calças, vestidos apertados. Ela disse não, agora tens que tomar um novo rumo de vida. Colostomia tem que ter muitos cuidados. Não pode a pessoa chutar naquela parte e o bebê tens que te limitar muito. Então eu saí para casa e eu perguntei quanto tempo vou ficar assim. Eles disseram 6 meses. Depois de 6 meses a gente vai devolver o órgão para o seu devido lugar. A gente vai encerrar a colostomia. Daí, Manalima, eu voltei para casa e o meu coração de mãe começou a ficar partido. Porque o bebê só tinha 3 meses. Não podias carregar? Sim, não podia carregar e o pai das crianças não tinha emprego. Ele era uma pessoa que pega aquilo. Então o bebê acabou por estando sujeito a se alimentar muito cedo. Nem leite ele não tinha. Então tinha que comprarmos laranjas para exprimir, ele tomar. O bebê rejeitava, chorava noites e noites. Que graças a Deus eu estava numa igreja lá em Embane que eles apoiavam sempre em leite. Mas nunca é suficiente a não ser um pai e uma mãe ter que cuidar e se sujeitar ao sustento do seu filho. Acabasse leite, tínhamos que lá dar comida mesmo. Uma papa, um molho, muito cedo. Então o bebê acabou tendo esses probleminhas e o meu coração chorava muito. Não derrando lágrimas por fora, porque eu sempre fui forte. Eu não tinha como pegar o bebê, porque a minha cirurgia ainda era muito recente, sim, obrigada. Então, aquilo acabou destruindo-me como mãe. A menina mais velha tinha aquelas situações de junhos, saídas, via as outras mães já saírem com as suas mães, e eu já não tinha como fazer aquilo, porque eu estava numa dependência do meu autoestima, com fezes já saírem. E colostomia, todo mundo se sabe, tem que ter sacos coletores, e aquilo estava muito puxado. Comecei a adotar um sistema de procurar plastiquinhos mesmo de um medical, com um atador de sapatilha, e ter que amarrar na barriga para quando as fezes saíssem, caísse no plastiquinho, e eu amarrasse, deitasse fora de casa, lá no contentor de lixo. As temperaturas quando mudassem, eu via assim, meu Deus, acho que estou desmoronando aos poucos. Estou viva assim, mas estou morta. Mas, meu Deus, eu aceito o processo, porque o Senhor faz as coisas consoante o seu tempo. As pessoas diziam, não, aquilo pode ser azar e tal. Mas o médico me apoiava sempre psicologicamente e dizia, não, Nalda, depois de 6 meses eu vou encerrar. Quando se passam 4 meses, as fezes continuam a sair pelo canal vaginal. Eu dizia, mas como se a colostomia as fezes saem da barriga? Por que eu tenho que voltar a sair de novo pelo canal vaginal? Então o médico explicou-me. Então eu tive que sair daquele hospital para um outro hospital, porque a minha luta sempre foi minha saúde. Na mesma província eu fui a um outro hospital, sofri a minha 2ª cirurgia para a correção da fístula. Operamos lá a fístula, voltei para casa, fiquei mais limitada.
Acredita, cada ser humano, quando tem uma queda de uma anestesia, soros para aqui, soros para lá, aquilo é muito drama. É muito... cria um trauma. Ok. Porque encerraram lá, tentaram encerrar lá a fístula, mas a colostomia permanecia. Isso porque eles não poderiam encerrar a fístula, depois devolver o ânus no seu devido lugar, porque tinha que cicatrizar. Eu, quando acordei da sala da operação pela segunda vez, eu dizia, afinal, não tinham que devolver também isso. O médico disse, não é o momento. Voltei para casa, notei que as fezes continuavam a sair pelo canal vaginal. Eu disse, não, eu acho que preciso de sair para a capital, que é a cidade de Maputo, para poder arranjar uma solução. Assim já não está a dar. Já são 2 cirurgias, os meus filhos, os sonhos que eles têm, não estou a conseguir realizar. Não importa qual tipo de trabalho eu tenha, mas eu tinha que tentar fazer qualquer coisa. 2 anos se foram. Não, eu tenho que fazer alguma coisa pela minha saúde. Ficaste assim 2 anos lá? Sim. Então eu acabei decidindo por mim mesma. Volto para Maputo. Quando é que tu voltas para Maputo? Eu voltei no ano passado. Ok. Sim. Ano passado. Sim. Início do ano passado. Voltaste, terminaste o teu casamento ou decidiste vir para te tratar, mas entretanto mantiveste o teu casamento? Desculpa de dizer que voltei em 2023. Ok. Sim. Voltei mais por causa da minha saúde. Sim. Porque eu via que naquele hospital faziam-me isto, naquele hospital faziam-me aquilo. Então, na minha mente eu disse, não, só por ser a capital, lá tem os melhores médicos. Quando voltei, hospedei-me em casa da mamã. Eu, quando volto, o meu filho já não tinha a possibilidade de levar a viagem comigo, porque eu já estava impossibilitada de pegar a ele. Então eu pedi que o pai das crianças ficasse a cuidar deles. Okay. A menina é uma pessoa muito sensível, ela chorou, pediu que eu voltasse com ela. Eu dizia, eu não tenho como mãe vai tratar a saúde. Então foram muita troca de choros entre a minha filha, que já estava consciencializada do que é a mãe viajar, deixar a ela. O bebê era bebê. Doeu-me sim, mas tive que deixar a eles em Embane para vir tratar a minha saúde. Quando cheguei, graças a Deus, uma irmã da igreja disse que conhecia uma clínica que operavam fístulas. Fístula, sério, eu vou parar de estar assim, vou estar bem. Ela disse sim, lá está tudo capacitado para poder estar bem. Graças a Deus eu me dirigi à clínica, desde já agradecer à Clínica Cruz Azul pela renovação, primeiro da fístula que fui encerrada com o Dr. Igor. E cheguei lá, tive os processos da minha 3ª cirurgia da fístula, operaram-me bem. E quando acordei também novamente eu vi que a minha colostomia estava lá. O meu estômago ainda estava furado. Chorei muito no silêncio, chorei muito na madrugada quando eu estava hospitalizada ainda mesmo na clínica. Meu Deus, será que os especialistas não viram que eu tinha que estar bem, tudo, estar normalmente? Quando o médico veio para vir me ver, eu disse, doutor, eu já estou cansada. Cansada porque, filha, é a minha 3ª cirurgia. 3ª. Afinal, a primeira cirurgia não foi a colostomia. Eu disse, não. Apagaram-me uma vez também para poder me fazer a correção da fístula. Disse, meu Deus, mas a questão aqui é que a clínica tem como ajudar, mas também não tem como ajudar em outro sentido, por questões financeiras. E tu pagaste essa cirurgia? Da fístula? Sim. Não, graças a Deus na Clínica Cruz Azul é tudo de borla quando trata-se de fístula. Que bom. Sim, eles controlam lá a situação da bexiga, questão do ânus, tudo que envolve fístulas obstétricas, sim. Bom, sendo assim, o médico acabou dizendo que a outra parte da colostomia envolvia questões financeiras. Mas ele disse que poderia optar por um hospital público para lá poderem fazer o encerramento da colostomia, porque também é feito. Daí eu saí da clínica já bem na parte da fístula. Fui marcar uma consulta no hospital central para poder ter o procedimento do encerramento da colostomia. Graças a Deus fui lá bem recebida. Só que o hospital público, é para todos nós. Questões de urgência eles já atendem lá.
Mas o processo foi mais lento por conta do fluxo das pessoas que estão mal ou estavam mal. Tudo bem, então disseram-me que qualquer dia, qualquer momento vão me ligar para poder operar. Então eu voltei a levar a minha vida normal como antes. Comecei a ver que não, tenho que voltar para Inhambane e buscar os meus filhos, porque já não estava bem psicologicamente. Eu dizia, e se não me chamarem agora? Os meus filhos, o bebê ainda era muito pequeno. Então eu optei por levar a eles e ficar num cantinho a viver com eles. Então fui buscar as crianças e vim ficar com eles aqui em Maputo. Comecei a ver que vivendo com as crianças requer uma necessidade de eu estar bem aparentemente e trabalhar. Então, eu vivia normalmente mesmo, colocava as roupas, tudo, escondia muita coisa. Mas no final das contas, no final do dia, as minhas lágrimas caíam, porque sempre que eu carregasse sacos, eu estava lá a cantar roupas, 10, aquilo gastava mais a minha saúde. Só que quem não sabia, ninguém desconfiava. Quando fosse para participar de certas cerimônias, né, com amigas e tal, eu sempre ia para lá porque eu nunca gostei de estar abatida psicologicamente. Me recordo uma vez que sofri um desmaio no mercado, eu a vender, aquelas minhas colegas mais próximas levaram-me e eu acordei no hospital. Isso depois de eu estar na lista de espera para poderem me chamar para sofrer uma cirurgia. Ok. Então acordei, ela tinha soros para dar-me força. Então o médico viu que a menina está ostomizada, tem colostomia. Ela dizia, mas como é que ela trabalha tanto assim, estando nessa situação? Eu dizia, porque eu tenho os meus filhos. É pelos meus filhos. E eu estou a arrendar, então tudo requer o meu esforço. Então eu comecei a pressionar do outro lado, da parte do pai das crianças. Eu dizia, tens que me ajudar. Ele ajudava naquilo que ele podia, porque ele não tem um emprego, ele só pega aquilo, quando não tem, não tem. Então eu acabei redobrando mais o meu esforço. Eu tinha que sorrir sem não ter que sorrir. Então eu voltasse, chegou o dia de 1 de junho, ano passado, a minha filha pediu que eu fosse para a escola. Eu estava muito mal. Eu não tinha como dizer não, porque ela nunca viu os meus choros. Ela só sentia que a mãe está de cama, aquilo. Então dizia, eu tenho que ser forte pela minha filha. Ela, mãe, a mãe da minha amiga dança assim, vamos também brincar lá. Então eu coloquei a roupa, fui com dores mesmo. Quando chegou o momento, ela dizia, mãe, dança, tens que dançar. Aquilo me deu uma análise, eu tinha que dançar para minha filha não poder sentir a minha dor. Afinal de contas, eram aparências que iam me desgastando. Voltei, comecei a levar a minha vida normalmente. Normalmente mesmo, colocar aquelas roupas como as outras meninas colocam, entrar nos TikToks. Quem tem meu TikTok tem lá, vai ver vídeos passados, nem vai desconfiar, porque eu sempre fui alguém que tem com autoestima. Alguém limpa, que gostava de se higienizar, porque colostomia são fezes que saem de lá, não é nada, são fezes mesmo. Então requerem muita limpeza, então eu tinha que estar com muita autoestima mesmo. Então quando começo já a ver que não estão a me chamar e os anos estão a passar, eu tenho que arranjar um parceiro, porque o pai das crianças começava a se distanciar. Então eu vi que acho que se não deu, não deu. Não tem nenhum problema, a vida não para. Afinal de contas, os homens viam que a Nalda, ela está bonita aparentemente. Mas quando fôssemos entre 4 paredes, eu te explicava mesmo. Na verdade, o assunto é este. Então eu quero alguém que me apoie psicologicamente, mas eu creio que um dia eu estarei bem, porque estou nisso, processo hospitalar. Já está tudo lá feito, só falta uma ligação. Os homens diziam não. 21 anos assim. Te rejeitavam? Sim, não, eu não posso aceitar. Afinal, és bonita por fora, podre por dentro. Meu Deus. Eu assegurava as minhas lágrimas e saía embora.
conhecia as outras pessoas nas festas, porque eu sempre fui extrovertida, sempre escondi. Até que, mesmo trabalhando nas casas, eu trabalhava, as manas lá, as tias lá, quando viram-me já esses meses no Gabriel Júnior, disseram, mas como? Se a Nalda trabalhava, fazia aquilo, porque eu tinha que ter uma autoestima muito grande para não ser rejeitada até no trabalho, porque ninguém gosta de pôr ninguém a trabalhar doente. Mas eu dizia, mas para poder ganhar, eu tenho que aparentar estar bem pelos meus filhos, tudo eu dizia pelos meus filhos. Mas tudo bem, eu queria alguém também que me mandasse mensagem, dizia bom dia, amor, aquelas coisinhas e tal da vida sentimental. Sempre que eu encontrasse os jovens, vinham bem cheirosa e tal, mas depois eles diziam, ei, cheiras fezes, afinal estás assim, como é que consegues viver assim com o estômago furado? Então eu acabei vendo muita rejeição, tentei, eu vi que agora tenho que me dedicar aos meus filhos, porque a vida sentimental não está a dar, nunca me chamo, então tenho que viver assim. Continuei a batalhar e eu assistia mesmo a TV Sucesso, à televisão e tal. Eu via pessoas a serem ajudadas, abençoadas. Eu dizia, meu Deus, eu também quero aquela bênção. Não sei como, mas eu vou conseguir. Então eu comecei a entrar em jejuns, orações da madrugada. Minha filha, graças a Deus, ela é criança, mas ela tem um pensamento, tem um coração muito grande de saber que tudo se resolve na base da oração. Ela dizia, mãe, temos que orar, porque às vezes quando elas saem, elas queimam, é um ácido. Então a minha barriga, se for a notar, ela está com muitas manchas, porque às vezes queimaram uma determinada região que acabavam por me incomodar. Pior no tempo de calor, quando transpirasse, aquilo queimava, me incomodava. Tinha já que colocar panos, muita coisa. Mas quando eu descobri que existe um Deus verdadeiro, eu comecei a me sujeitar em orações, orar pela madrugada, muita coisa. Que acabei dizendo, não, tudo bem, eu posso não ganhar uma ajuda, mas eu posso ganhar um amor da minha vida. E eu via lá as pessoas a ganharem realmente os namorados e tal. E eu dizia, eu também posso. Se estivermos diante do Senhor Gabriel, a pessoa pode entender que tem que cuidar da Nalda assim mesmo como está. Então eu ia lá para as terças-feiras. Então não tinha ninguém que me agradasse aparentemente. Então eu decidi passar a assistir sim, presencial, o Moçambique em concerto. Ok. Eu ia para lá nos domingos, quando subissem os moços ao palco, o Senhor Gabriel dizia, não tem ninguém que gostou de nenhum moço aqui? Eu vi, acho que não é a hora, não gostei. Então pronto, ia passando os domingos, ia passando. Tu ias lá sempre? Sim. Então, num domingo desses, eu dizia, filha, temos que orar. Temos que orar muito para a mãe poder ganhar numa oportunidade muito grande. Não sei como, minha filha, mas Deus acho que já está a colocar um basta, não sei como. Se não for por meio de Deus, talvez eu encontre um amor da minha vida que me apoie psicologicamente. Afinal de contas, as coisas que nos matam por vezes é a nossa maneira de pensar. Verdade. Tudo parte do cérebro. Se a gente leva as coisas na leveza, nada vai nos afetar. Mas quando a gente leva a doença psicologicamente, a nossa aparência vai queixar também. Então, aí estivemos ajoelhados com a minha filha mais velha, o meu filho mais novo também tem lhe ensinado, vamos orar. Por que, mãe, vamos orar, filha? Porque eu não poderia dizer, ela é criança, vou arranjar um namorado, não faria sentido. Ela também ainda não está consciencializada de que a mamãe e o papai já não estão juntos. Daí oramos, eu dizia, fique, eu hei de vos encontrar. Então, daí eu saí, fui para lá, para Moçambique em concerto, cheguei, sentei no meio da multidão mesmo. Eu dizia, mas oh Deus, hoje é hoje, dentro de mim, quero encontrar alguém que, pai, eu vou ter que dizer, Senhor Gabriel, na verdade, eu estou assim, mas eu quero. Graças a Deus. E só foi um anjo mesmo. Foi a grandeza de Deus que eu vi lá e acabei por sendo escolhida. Porque tu estavas lá na plateia. Sim. E a pessoa, o homem, apontou-te. Sim. A dizer que era aquela. Sim. Eu também, naquela expectativa de, como ele perguntou, o comandante Senhor Gabriel, desde já quero agradecer muito a bondade dele, ele perguntava,
Moços não gostaram, ninguém de lá da plateia. É só apontarem só. Meu Deus, tem que apontar a mim. Eu gostei, tem que apontar a mim. Então, nunca me apontavam. De repente, o moço aponta a mim. Aquela moça de dreads que tinha linhas. Meu Deus. Chegou o dia. Acho que hoje, depois eu já tinha sinais durante a madrugada. Não. A oração que eu fiz antes de sair, acho que hoje, meu Deus. Eu disse a quem? Então eles diziam, aquela? Pode levantar. Eu, toda tímida, levantei. Depois algo tocou-me, Mana Lima, tocou-me de verdade. Porque se eu tivesse aceitado sem ter exposto a minha situação, eles iam fazer como os outros faziam. Ver a minha aparência, depois entre quatro paredes, eles disseram, afinal estás assim? Exatamente. Então, deixei toda a vergonha, porque as pessoas também da plateia diziam, não, o que será que ela tem? Só pode ser SIDA. Então, o senhor Gabriel dizia, deixa ela falar. Então, Deus começou a me usar e eu falei. Eu dizia, meu Deus, que a sua graça me localiza hoje. Eu expus a minha situação, eu disse, senhor Gabriel, eu quero tanto, quero de verdade ter um amor da minha vida. Mas a minha situação é esta. Eles quando descobrem, falei mesmo, não tive que esconder, porque eu escondia muito. E fizeste bem, fizeste muito bem. Então eu tive que dizer, os homens podem me querer assim, mas depois quando eles descobrem que eu faço as vezes da barriga, eles me fogem. Ele disse, o quê? Eu disse, sim, eu estou assim, senhor Gabriel. Então eu gostaria de aceitar, mas não tenho como. E a graça de Deus me localizou naquele dia e eu acabei subindo ao palco para que obtesse ajuda da minha saúde. E desde então a tua vida mudou, Nalda? Graças a Deus mudou. Por isso que eu acabei deixando o lema para todo mundo. God is good all the time. Deus é bom em todos os momentos. Amém. Eu não sei falar inglês, mas este lema foi o lema que eu levei para mim toda a vida. De verdade, Deus é bom. Deus não desce, mas Deus usa as pessoas para que possam resplandecer nas nossas vidas. Verdade. E dito feito, primeiro, se não fosse o comandante, senhor Gabriel Júnior, que criou aquela rubrica, aquele moço não teria como me escolher. E também, se Deus não tivesse usado aquele moço, também eu não teria como expor a minha situação. Então aquele moço é uma pessoa especial para a tua vida, independentemente de vocês terem avançado ou não. Sim. Não é? Sim. E a partir daí tu conseguiste fazer a cirurgia. Sim, graças a Deus acabamos angariando os meus irmãos moçambicanos. Desde já agradeço muito a eles pelo coração que eles tiveram comigo. Angariamos lá um valor para a minha cirurgia e graças a Deus a cirurgia foi realizada com sucesso. Graças a Deus. Na mesma clínica que operaram minha fístula. Olha. Com o Dr. Igor, sim. Graças a Deus. Graças e agora a estás Deus. bem? Graças a Deus estou bem. Ai, Sim. fecharam, conseguiram resolver tudo. Sim. Tudo que te afligia. Sim, tudo. Ai, Estou que realmente bom. restaurada, renovada. Graças a Deus. Sim. Que bom. Sim. Que bom, Nalda. Fico muito, muito feliz que tenhas conseguido mais uma vez. Parabéns ao Gabriel Júnior por ser este anjo na vida de muitas pessoas. Tens realmente feito um trabalho incrível, tens impactado a vida de muita gente, tens levado multidões contigo para apoiar pessoas que realmente precisam. Então, parabéns, Gabriel Júnior, e a ti, Nalda, aqui, que Deus te abençoe, que daqui para frente consigas realmente realizar os teus sonhos a nível pessoal ou profissional. Mas eu também gostaria muito que tu voltasses a estudar, porque eu sei que tu ganhaste uma bolsa. Tu és muito inteligente, Nalda, tens consciência disso, né? Sim, graças a Deus. Tu és uma mulher muito inteligente, tu tens muito potencial. E aquilo que eu percebi de ti, tu chamaste-me muita atenção. Eu vi o teu vídeo do Moçambique em Concerto. Tu falas muito bem, tu sabes estar, e a tua inteligência é notável, como eu disse. És trabalhadora, não é? Não tens vergonha de arregaçar as mangas. Já agora a Nalda tem uma banca, né? Tu vendes roupas de calamidade. Eu vou lá, nem desse, vamos lá. Vamos lá visitar a tua banca um desses dias. As tuas roupas são lindíssimas, são dos teus fardos.
O casaco, sim. O casaco é muito bonito, muito bonito, material de muito boa qualidade. Então, meninas, onde é que fica já agora? Onde é que fica a tua banca? Explica. Quem quiser ir comprar contigo. Sim. Bom, Mana Daisy, eu estou na Praça dos Combatentes, vulgo Esquelene. Estou lá, ao pé da entrada do parque. Ok. Mas para questões de fidelidade, questões transparentes, eu tenho deixado lá o meu número no TikTok para não terem que sofrer burlas. Pois. Qualquer coisa, logo que chegar no Esquelene é só ligar. Tu sais. Sim. E tu costumas vender online também? Sim, tu, sim. Tu postas as tuas fotos, as fotos das roupas? Os vídeos, sim. Ok. Quais são as redes sociais que tu tens para além do TikTok? O Tens Facebook. Tens Facebook? Sim. Ok. Tenho lá o Facebook. Daí temos que colocar as páginas dela lá. Tens que abrir um Instagram também. Ok. Tá bem? Tens que abrir a tua página do Instagram, porque tem muita gente lá também e vende-se muito bem. Instagram vende muito bem também. Sim. Então tens que abrir lá. Tens que ter essas 3 redes para vender. Agora, aproveita a oportunidade que as pessoas te conhecem, né? Sim. E aproveita-te e faz negócio. Temos que tirar vantagem daquilo que é possível. Aliás, Deus está-te a dar essa oportunidade. Então, tu tens que maximizar. Sim. Tens que tirar o maior proveito de tudo isso que tu estás a viver neste momento. Por alguma razão, Ele te colocou naquele programa, por alguma razão, Ele está a dar-te esta visibilidade. Então, aproveita. Organiza-te, tenta voltar para a escola, continua a fazer o teu negócio. Tu és uma mulher muito inteligente. Tens que meter isso na cabeça, que tu és capaz de fazer muito mais coisas do que tu estás a fazer neste momento. Sim. Então não tenhas medo, não tenhas receio, não te sintas limitada. Mas eu quero voltar um pouco à questão da tua gravidez na adolescência, na pré-adolescência. Sim. Em alguma fase da tua infância ou pré-adolescência, alguém conversou contigo sobre gravidez, menstruação? Alguém conversou contigo sobre sexualidade? Não. Nunca ninguém conversou contigo? Não. Tu ficaste donzela, ou seja, apanhaste menstruação? Não sabias o que era? E engravidaste, também não fazias ideia de como é que se fica grávida? Bom, na questão do ciclo menstrual, eu quando comecei a ver o ciclo menstrual, a minha mãe, né, minha irmã mais velha, ela aconselhou-me, mas não aprofundou muito, porque acho que ela notou que ainda é muito criança, limitou-se muito. Então ela só me explicou a questão das higienes e pronto, chegou o momento eu parti para Inhambane. De que eu já estava sujeita, depois do ciclo menstrual, a ter uma gravidez, eu não estava consciencializada. Ok. Aliás, nós já tivemos aqui, eu aproveito esta oportunidade para falar com as mães, nós já recebemos aqui especialistas nesta mesa e todos eles foram unânimes em dizer que é preciso começarmos a conversar com as nossas crianças sobre saúde sexual e reprodutiva desde os 5 anos. Contudo, cada fase as conversas são distintas, as conversas são diferentes. Existem livros que nos apoiam nesse sentido, a nos prepararmos para esse tipo de conversas, porque muitas mães ou muitos encarregados de educação não se sentem preparados para conversar estas matérias com os seus filhos. Podemos também recorrer a especialistas. Existem muitos especialistas a nível nacional e internacional que podem nos apoiar. Existem livros. Um é da Stella Langa. Vocês podem seguir a Stella Langa nas redes sociais. Ela ofereceu-me um livro muito interessante que fala sobre esta questão da saúde sexual e reprodutiva e como é que nós temos que abordar esta temática com as crianças. Também recebi um livro que a Dora Chipandi me ofereceu, já agora, muito obrigada, Dora, pela oferta. O livro chama-se Como Falar sobre Sexualidade com as Crianças. Este é um livro de uma autora brasileira que se chama Leiliane Rocha. Vocês podem entrar na internet e encontrar esta autora. Ela nas redes sociais também fala sobre essas temáticas. A Dora também já começou a falar sobre esses temas. Portanto, eu aproveito esta oportunidade para recomendar a todos os pais, todos os encarregados de educação, a conversarem sobre estes assuntos com os seus filhos desde pequenos, porque tem sido muito frequente casos de
jovens, adolescentes com problemas de fístula obstétrica. Os dados indicam que existem cerca de 2.000 casos anualmente de fístula obstétrica e muitos desses casos advêm de gravidezes precoces. Portanto, vamos ajudar a proteger as nossas crianças, vamos preparar as nossas crianças, vamos muni-las de conhecimento para que elas não corram o risco de ter gravidezes precoces. Ok? Então, pronto, era isso. Depois, para fecharmos, Nalda, estamos quase no fim da nossa conversa. Hoje tu estás mais madura, apesar de teres 22 anos, já viveste muita coisa para a idade que tu tens. Se tivesses que dar um conselho àquela Nalda de 13 anos, o que é que tu dirias? Obediência. A obediência é a chave do nosso futuro. Aprender a ouvir os mais velhos. Eu fico muito triste quando eu vejo as adolescentes, pré-adolescentes, até inclusive crianças. Crianças em condições normais têm que ser obedientes. Não importa qual seja o conselho, tem que ser obediente, porque só os pais é que sabem porque que dizem aquilo. Obediência. Eu fui uma menina, digamos, entre aspas, com tudo, para dar certo e para não ter que estar sujeita a uma gravidez precoce. Mas, por conta da falta da obediência, sujeitou-me a muita coisa. Que até desde já, 2 filhos é uma bênção, sim, mas é muito bom ter um momento certo. Para não ter que, por exemplo, eu agora tenho a oportunidade de estudar, mas já não posso estudar de dia. Tenho que trabalhar e estudar de noite, porque tenho quem depende de mim. Então são questões de... Existem pessoas que já vivem dependendo de mim. Se eu não trabalho, elas não vão comer. Se eu não faço isso, elas não têm como. Então, quando a pessoa é obediente aos seus pais ou às pessoas que lhe cuidam no seu meio, elas têm a chave do sucesso. Então, ter que aconselhar a Nalda no seu passado é a obediência, a ouvir. A minha mãe, que é a minha irmã neste caso, ela, quando mandou-me para ir para a casa do meu irmão passar as férias, ela advertiu-me que não tem que estar em uma liberdade como se fosse um ambiente em que você já conhece. Aí é uma nova província, sim. Estás a estudar do outro lado, sim. Mas tem que ter muita atenção. Existem lá violadores, pessoas de má fé, sequestros. Então Mas tens que tu não ouvir. ouviste? Então eu dizia, não, eu ia de sair, nem que ela não saiba, ela está distante. Eu ia de sair. E dito feito, saí. E tive o que eu tive. Pela falta da obediência. Isso que estás a dizer é uma grande verdade, Nalda. Muitas vezes, os pais ou encarregados de educação, quando falam com os seus filhos, é sempre aquela percepção de que estamos a ser chatos, estamos toda hora a pegar no pé deles, não os percebemos. Mas quando um pai, uma mãe ou um adulto diz ao seu filho que, olha, não vai para aí, não faz isso. Não existe ninguém no mundo que quer bem os seus filhos do que os seus próprios pais. Os nossos pais nunca, mas nunca vão nos levar num caminho errado. Os pais sempre vão fazer de tudo para proteger os seus filhos. Sim, é como eu dizia, o termo é pai, né? Mas existem aquelas manas, aquelas menininhas que não vivem com os seus próprios pais. Pois. É aquela questão de avô, Exato. tio, mas está no papel dos seus pais. Não importa qual seja o problema, se perderam a vida, tão distante, estão em outro país, mas são as pessoas que estão a cumprir papel de pais. Já são os encarregados então de é que educação. realçar que não tem que ser só os pais. Exatamente. Então o que aconteceu no meu pensar? Eu dizia, como é minha irmã, né? Tudo bem, ela está a assumir o papel de mãe, o meu cunhado está a assumir o papel de pai, mas são meus irmãos, meu cunhado, para que tanto ouvir? Então eu dizia, ela está a falar isso porque ela não quer me ver eu aventurar. Não é o meu pai, ela não gosta de mim. São pensamentos que afetam muito a camada adolescente. Então acabou me sujeitando a muita coisa. Pois. Então, sim. Muito bom.
Bom, isso é verdade. O não escutarmos depois temos essas consequências, né? Acabamos pagando um preço muito, muito caro. Obviamente que agora estás a tentar corrigir, mas foram muitos anos. Estás a passar por muita coisa, muito sofrimento, muito desgaste, muitas cicatrizes. Emocionalmente, psicologicamente, tu estás abalada, não tem como passares por tudo isso. É que eu não consigo, quando tu estavas a explicar o teu processo de parto, eu não consigo imaginar uma menina de 13 anos a viver tudo aquilo. Eu não consigo imaginar. Para uma pessoa adulta é o que é. Eu tive o meu primeiro parto normal aos 28 anos. Aquilo é muito difícil. Muito difícil. Eu não consigo. Eu fiquei com lágrimas nos olhos. Porque eu não estava a conseguir imaginar-te com 13 anos a viveres tudo aquilo. Principalmente quando não tem lá uma especialidade, uma assistência médica direta, né? Falo de um médico que vai acompanhar aquilo todo carrinho. Quando é o hospital público, todo mundo já sabe. É ter que fazer força como se fosse uma pessoa adulta. Então eu dizia, não estou a conseguir, tens que fazer, não estou a conseguir. Acredito que nem mesmo o parto tinha que ser uma questão de especialidades, um médico que está para apoiar e tal. Mas Deus permitiu assim e aquilo criou-me um trauma muito grande. E acabou por influenciando em eu querer ter que seguir a medicina. Porque independentemente dos erros de cada pessoa, quando trata-se de saúde, requer muito amor. É verdade. Não importa se a pessoa não consegue. A questão é tentar ajudar. Dói sim, mas um médico tem que estar capacitado em ter aquele amor muito intenso para ajudar. Principalmente quando for primeira viagem. É verdade. E principalmente se for uma criança. É verdade. É um caso que requer muitos cuidados. Sim. Tanto em termos de acompanhamento como médico, assim como psicologicamente, né? Precisa de muitos cuidados. Nalda, olha, muito obrigada mais uma vez por vires aqui, abrir o teu coração, partilhares a tua história. Com certeza que esta é uma história que eu gostaria que todas as adolescentes ouvissem. Gostaria mesmo que todas as mães fizessem questão de entregar, de mandar o link às suas filhas. E seus filhos, porque na verdade alguém fez estes filhos contigo. Não é? Alguém esteve contigo na adolescência. Aliás, eu já não me lembro muito bem se em 2016 já existia a lei que proíbe uniões prematuras, porque um homem de 25 anos a se relacionar com uma criança de 13, este homem deveria ir à cadeia. Sim. Eu já não me lembro quando é que a lei entrou em vigor, mas atualmente eu sei que é um caso de cadeia mesmo, da cadeia. Portanto, não se pode aceitar, é inaceitável que meninas tão pequenas envolvam-se com homens muito mais velhos e estes homens se aproveitem delas. Sim, Mana Lima, desculpa, mas ter que realçar que as questões das convivências também são muito necessárias, porque liberdade, a gente tem que estudar a questão de como a gente cria os nossos filhos, em que momento a gente leva eles para sair para fora, quando é que a gente libera para uma festa. De dizer que os meus pais, que são a minha irmã e o meu cunhado, são pessoas com muitas crenças, igreja, pastores e tal. Então tinham lá muitas limitações, a adolescência, a pré-adolescência, quer experimentar tudo. Quando eu estava aqui em Maputo, para sair era problema, para fazer isto era problema. Então uma questão de também estudarmos em que limitações a gente dá aos nossos adolescentes. Adolescente não quer entender nada, quer experimentar tudo. Mesmo sabendo que é errado, quer experimentar, quer ver. Então é uma questão da gente nos enterrar desde pequenininhos nas crianças, em que quais são as consequências que eles terão no futuro. Por exemplo, eu já não tenho como explicar à minha filha, porque ela já está a ver que minha mãe está assim como ela está. Ela tem um exemplo vivo dentro de casa. Mas as outras não vão ter esse exemplo, porque... Mas está aqui a tua história, é por isso que eu digo, os pais encarregados de educação têm que pegar neste episódio e fazer questão que os seus filhos assistam. Sim. Porque
às vezes não é preciso nós passarmos por tudo isso para saber Sim. que é duro, que é difícil. Às vezes temos mesmo que ouvir essas histórias e aprendermos com elas, não é? Porque é para isso que, aliás, este é o papel do podcast, é trazer essas histórias mesmo para levar conhecimento e informação para as pessoas. Sim. E para garantir que elas não corram esses perigos, não é? Sim. É uma necessidade mesmo de ter que estudar as adolescentes naquilo que elas querem. Não colocar muito medo. Não colocar muita cara feia, porque é aquilo que eu via, não faz. Então eu, quando passo para um outro ambiente, torno-me mais livre. Aquilo que eles diziam que não tinha que fazer sem me justificar, eu já lá fazia. E as consequências eram aquelas. Não pode ter nenhum problema em dizer, com seus 8 anos, uma menina: filha, tem que fazer isto porque tem que fazer isto. Faz isto. Não tem que ter medo, porque já a geração está muito mudada. Pois. Eu fico muito triste quando uma menina de 12 anos chega na minha banca. Eu posso sim levar isto porque eu vou fazer. Ela vai falar, vai cansar. Porque a gente não está a ter um ambiente de amizade com os nossos filhos. Mesmo ambas partes, também para os homens, os meninos também têm engravidado as meninas. Também é uma necessidade de a gente ser amigo dos nossos próprios filhos. Se a minha irmã tivesse levado mais pesado comigo, mais uma amizade mais intensa, não com limites, não tem que amar porque tem que me respeitar, não. Seja amiga, seja mais leve. Explica por que não pode fazer aquilo, os riscos que existem. Sim, não é? porque elas têm receio e explicar ainda é muito criança, não. A gente não sabe o que ela vive com as outras meninas lá fora mais aceleradas. Então, é uma questão da gente ver em que contexto a gente fala, quando fala, e seria melhor mesmo ter uma conversa muito aberta. Pois é, Nalda, estás certíssima. Olha, muito obrigada. Ficam aqui recomendações riquíssimas, valiosas, com base na tua experiência. E eu desejo-te todo o sucesso do mundo. Se precisares de algum apoio aqui da família do podcast, esteja à vontade. Depois manda-nos as tuas páginas de venda de roupas, as tuas páginas onde publicas, né, o teu negócio. Nós também vamos partilhar. Queremos muito ajudar-te a crescer. Queremos que o teu negócio cresça, queremos que tu cresças, queremos que tu sejas uma mulher de sucesso e realizes todos os teus sonhos. Apesar de tudo, tu ainda tens 22 anos e tens uma longa vida pela frente. Sim. E que ela seja próspera, de muito sucesso, coisas boas, porque tu mereces daqui para frente viver só coisas boas. Amém. Porque todo o fardo que deverias carregar, Nalda, eu acredito que Deus já disse chega. Amém. Agora ela tem que ser feliz. Amém. E este processo, com certeza que nós queremos fazer parte dele. E muitas outras pessoas que também aqui conhecem a tua história. Tá bom? Amém. Muito obrigada de dizer que eu também estou muito feliz pelo convite. Muito obrigada mesmo. É um desabafo que talvez muitas adolescentes precisavam de ouvir. Porque não, hoje tem 22 anos, mas também anos passados tinha 13 anos. Pois. Então, obediência acima de tudo. E crer em Deus. Eu tenho recebido muitas ligações. Nalda ajuda. Nalda não tem como ajudar a não ser orar. Eu, quando deixei o lema God is good all the time, é para eles verem que Deus é bom em todos os momentos. Confie em Deus e que tudo dará certo. É verdade. Obrigada. Verdade. Muito obrigada, Nalda. Mas antes de fecharmos, Nalda, eu tenho um presente para ti. Uau! Tenho um presente. Podes abrir se quiseres. Tem aí uma bolsinha. Tu podes pôr as tuas coisas quando queres sair de casa para o mercado, pões ali as tuas coisinhas, né? Uau, muito obrigada. Será uma lembrança muito grande. Depois tem um pendurador de bolsas. Uau. Agora tu estás uma mulher famosa, és uma mulher de negócios, Sim. né? Então tem que andar chique tem com que a bolsa andar do chique. Uau. Muito obrigada. Este pendurador tem um espelho, é para tu colocar as bolsas quando vais às reuniões, para não pôr no chão. Que chique. Uau, muito obrigada. De nada, de nada. E a todos vocês que nos acompanham, não saiam daqui sem subscrever no nosso canal. Fica aqui a história da Nalda, que é uma história que nos ensina muito, muito mesmo, sobre como é que nós temos que gerir os nossos filhos, adolescentes, jovens, como é que nós temos que educar, como e porquê que nós temos que conversar com eles sobre sexualidade. Quando se fala de sexualidade, é
é tudo, é educar. Às vezes confunde-se a questão da sexualidade e sexo, são coisas muito diferentes. É por isso que eu deixei a recomendação dos 2 livros, que são muito, muito interessantes, e eles explicam exatamente como é que nós temos que conversar com os nossos filhos nas diferentes fases, nas diferentes idades. Portanto, vamos nos preparar, pais, mães, encarregados de educação, vamos preparar os nossos filhos, vamos garantir que eles não passem por todas essas situações difíceis, por falta de preparação, por falta de informação. Vamos ajudá-los, vamos guiá-los, vamos conversar com eles, vamos fazer os nossos filhos perceberem os riscos que existem a tomarem determinados caminhos. Muito obrigada a todos e até a próxima. Um brinde, Nalda. A tua saúde. Obrigada.